Vendo bolo, R$ 20, não entrego. Vende o Vende o quê? quê? Você entrega? Quanto é o custo? Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Clara. Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Bruna. E hoje temos uma convidada muito especial aqui com a gente, a nossa professora de teatro, Elisa. Uma salva de palmas, minha gente. Oi, gente, eu sou Elisa. Olá. Sejam bem-vindos. Então, me pediram para vir falar com você a respeito desse tema tão polêmico, né, que é o vendo bolo, R$ 20, não entrego. Na verdade, não fui eu que criei esse bordão aí, esse negócio, essa frase. Eu vi isso no Facebook uns 2, 3 anos atrás, e aí eu comecei a usar isso em sala de aula, porque ser professor no Brasil é muito difícil, né? E aí você tá dando aula, eu fiquei hoje pensando nisso, eu fui tomar banho e fiquei pensando, gente, mas é tão difícil, né? Porque a aprendizagem é uma coisa que cada um tá indo num tempo. Aí você tá explicando um negócio, e o menino tá ali, tem 3 ou 4 te acompanhando, mas outros 4 tá pensando assim, putz, o que que vai ter de janta? Ou o que que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Ou precisava cagar, sei lá o que que a pessoa vai pensar, mas ela não tá prestando atenção no que você tá falando. E aí ele pergunta na sequência o que você acabou de responder. E essa sequência, assim, talvez a gente precise abrir para saber que sabor é esse bolo, que endereço que você tem, mas a base da conversa está ali, aí a gente tem que repetir, né? Enfim. Mas isso é coisa para assim, para ser minucioso também na comunicação, né? Porque a gente está dizendo que tá nítido, mas tem as outras perguntas que vão aparecer. Mas o básico, gente, tem hora que é difícil, né? A gente tem que explicar. Mas foi isso, assim. Aí eu fiquei pensando muito na comunicação, né? No que a gente aprende com isso. Nossa Senhora. E usando a internet, né? E no Facebook. E na velocidade que você, nas gerações de vocês, se estão fazendo as coisas, eu fico assim. Vixe. Claro que não lê o que eu vendo bolo. Eu imagino, tipo assim, que esse bordão acabou pegando bastante na nossa turma, né? Que era basicamente... Gente, era muito engraçado, era perfeito. Mas eu acho que... Eu imagino que muito disso, com essa falta de foco, às vezes tem a ver com a internet hoje em dia. Porque muitas vezes, tipo assim, você tá lá na hora vendo tudo através de uma tela, que, tipo assim, se você não entendeu, você pode voltar, porque não vai ficar bravo com você, não vai ficar... não vai irritar você, vai simplesmente tipo assim, ah, beleza, não entendi, vou voltar a ler. Certo também livro, qualquer meio de comunicação, mas na hora mesmo, tipo, até em sala de aula, sabe, de escola mesmo, não de teatro, você percebe que você fica muito desfocada, às vezes você fica lá pensando, nossa, vou ter que fazer isso tal dia, né? Nossa, ter que fazer isso tal horário. E aí acaba influenciando bastante coisa. Eu vejo muito que a internet influencia, tipo, em minha ansiedade também. Então, às vezes eu preciso de falar com as pessoas. E aí eu tô muito ansiosa para falar sobre alguma coisa, e aí eu saio atropelando tudo assim, e o que a pessoa me fala, eu acho que eu nem entendi direito, mas eu já vou respondendo. E aí eu tenho que falar também, eu já falo de um jeito muito rápido, e aí depois, na hora que eu paro para respirar, eu falo, meu Deus, faltou informação, eu não sei se a pessoa entendeu, e ficou tudo embaralhado. Então, agora, tipo, que é tudo por WhatsApp, eu vou, tipo, no meu grupinho comigo, aí eu escrevo lá o que eu vou mandar, e aí depois, tipo, eu respiro, aí dá uns minutinhos, aí eu vou lá e mando, e aí tá tudo certo. Porque senão não funciona. Eu acho que nos últimos anos a gente tem cada vez mais se esforçado para. Como eu falo isso? Conversar para responder e não para escutar, sabe? Eu ouvi essa frase em algum lugar e ficou muito presa comigo, porque eu acho que vale para várias situações, dentro e fora da internet, que parece que a gente sempre quer que tudo seja muito rápido e algumas coisas precisam levar mais tempo para a gente conseguir absorver de verdade, sabe? Então, gente, porque assim, a ideia de quando eu comecei a repetir isso não era uma forma de não ensinar, né? É importante reforçar, porque assim, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende que
o jeito de se aprender é muito importante, né? Na trajetória da nossa vida, se você entende o jeito que você aprende, já é metade do caminho. Que você fala assim, eu sou visual, eu preciso ver no quadro, eu preciso ver o vídeo, eu preciso ver, ou eu preciso realmente sentir, então eu preciso escrever, eu preciso registrar, né? Então, o problema não é nem repetir, né? Eu acho que é realmente o estar presente, né? Não só da geração que eu venho, né? Mas da geração de vocês. Mas é real, né? Assim, o poder da imagem, ele tá ocupando um lugar dentro da arte que ele é muito forte. Então, tem gente estudando meme, né? Tem gente estudando essa figura que aí ela passa a representar um monte de emoção para vocês. E aí a gente que é velho, passa um dia sem ver um negócio, você já está desatualizado, você já não sabe conversar com o jovem, né? Então é muito difícil, porque vocês estão num movimento muito avançado da conversa. E eu refleti muito nessa conversa nossa, e eu lembrei que quando eu era jovem, idade de vocês, a gente ia no Champanhar, conversa de velho, mas só para a gente ter um parâmetro da história, né? A gente ia de busão, 2, 3 colegas que tinham que fazer um trabalho, e ia pro Champanhar e lia o bagulho, não podia levar o livro, ou às vezes podia levar o livro, aí você ficava na biblioteca estudando, e aí você trocava ideia com o colega escrevia na folha do almaço assim, e aí a gente aprendia e saía de lá e falava... Sabe assim, então... A internet, ela fez uma coisa muito foda, que hoje você consegue saber de tudo, mas aí essa coisa se torna superficial no sentido de responder mesmo para mim, assim. Muita reprodução, né? Não que isso seja ruim, né? Às vezes a gente realmente precisa reproduzir e tá tudo certo, né? Mas do estudo mesmo, de tá junto mesmo, né? Internet. E isso vai acontecer mesmo. Todo mundo assistiu esse filme Eu, Robô. Isso aí vai acontecer. A gente já sabe que isso vai acontecer, né? Então, eu não vou viver para ver isso, mas vocês vão. Então, eu já avisei vocês, né? Você sempre fala isso. Então, cara. Não, então, mas em relação a esse negócio de, tipo assim, dos adultos ficarem desatualizados com o que os jovens estão falando e como eles se comunicam, você acha que, porque, tipo assim, dá para você ver, assim, que existe um penhasco de distância em relação à comunicação entre o adolescente e o adulto, sabe? Você vê que e isso é muito complexo de falar com gente grande. E gente grande, assim, e eu não sou gente grande, então eu não sei como é que é falar com adolescente, entende? Aí você tá aí com nós, fica aí. Eu tenho uma pergunta para vocês 4. Qual é a dificuldade de falar com gente grande? O que impede? Eu acho que uma grande dificuldade que, tipo assim, eu tenho isso não se aplica a todas as pessoas grandes, toda gente grande, porque meus pais não são assim, tem pessoas que não são assim, a gente entende isso. Assim, vamos falar de um modo geral, para ficar mais fácil aqui. Mas tentando não generalizar. Enfim, eu acho muito difícil, porque, tipo, mentalidade é outra, a época em que se viveu foi outra. Então, por exemplo, numa época onde, por exemplo, piadas consideradas machistas, homofóbicas, racistas, gordofóbicas, eram consideradas, vamos supor assim, abre aspas, legal, normal. E assim, a pessoa ria. Hoje já não é. Hoje, se alguém fala, fica assim, porra, desculpa a palavra, mas porra, né? Vamos parar, por favor, né? Não é legal. E assim, às vezes é uma coisa que você percebe em pessoas mais velhas, que elas fazem isso e, tipo assim, elas se dão risada. E essa diferença de idade, eu acho que a coisa que mais implica é a diferença de idade. Eu acho muito complicado para conversar, porque assim, uma pessoa mais velha não tem a mesma mentalidade que você, o que você está vivendo não é a mesma coisa que ela viveu, e ela às vezes não pode saber te ajudar. E por isso que às vezes acontece um distanciamento entre as pessoas, ou gera briga, gera intriga, gera tudo isso. Eu acho que para mim é muito isso que a Bruna falou, mas também é um negócio de parece que tem um abismo entre as idades de vocês, sabe? Até quando, na verdade, para mim é especialmente com pessoas que são jovem adultas, assim, sabe? 23, 24, 25 anos. Porque eu sinto que essa pessoa passou por tanta coisa nesse pequeno espaço de tempo que separa a gente,
que eu não vou conseguir me equiparar a ela intelectualmente, ou que a gente só não vai conseguir se entender direito, sabe? E é óbvio que não é com todo mundo, porque tem pessoas que tornam isso mais fácil, que nem você. Mas eu não sei, para mim é muito isso. Eu vejo muito, tipo, será que a pessoa vai querer me ouvir? Sabe, assim, tipo, ela é tão mais velha e eu tenho 16 anos de idade. Então, será que ela vai querer ouvir o que eu tenho para falar? E aí é muito, às vezes, assim, agora que eu tô me acostumando, tipo, aprendendo a falar com gente mais velha. Mas antes, a pessoa conversava comigo e eu queria responder de um jeito muito mais legal, eu acabava dando uma resposta, tipo, mais curta, mais rápida, porque eu tava, tipo, será que ela vai querer ouvir realmente a Amanda falando? E aí isso acabava prendendo, sabe? Eu acho que é também isso que a Bruna falou também leva muito em conta, porque a gente tem ideias diferentes. Então, às vezes, o que eu falo não vai soar tão legal para essa pessoa que ouviu, porque a gente tá em um momento diferente de vida. E aí eu fico, vou ficar quieta aqui, não vou falar nada, não. Ainda tem mais, rapaz, que loucura, né? Você tá tudo tão ótimo. Sim, acho que tudo isso. E acho também, tipo assim, vejo também eu falando, tipo, bom, eu sou mais velho, então tudo que eu falo está sempre certo, correto, e você não dirige isso a mim. E isso, e assim, é o tempo todo, velho, assim, é uma agonia profunda, porque não tem nem o que eu fazer, entendeu? E aí assim, que aí, às vezes, assim, essas mesmas pessoas, elas ainda tem o quesito do tipo assim, puxa, mas por que você não falou comigo? Mas como que eu vou falar com você? Tipo assim, adulto, insuportável. O que você quer que eu faça? Ai, muito difícil. Mas assim, e tem umas coisas também que, ainda assim, os assuntos que a gente conversa, nesse sentido de tipo assim, não saber se você quer conversar, ou tipo assim, saber se a pessoa vai querer te ouvir ou não. Em relação a isso, ainda tem um negócio de, tipo assim, tem momentos que você quer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre certos assuntos. Tipo assim, você já viveu essa parte da vida que eu estou vivendo. Então, pô, dá uma orientada aí, fala para mim como é que foi, fala, puxa, não sei o quê. E aí não tem isso, e aí eu não sei. Bruna, quer falar primeiro? Não, pode falar, Elisa. Carol, gente, nossa, calma, gente. Eu lembro de, eu comecei, eu tô fazendo terapia, né? Fazer terapia é uma coisa importante, ainda mais quando você tem muita coisa dentro da cabeça, né? Porque aí você tem que pôr dentro da cabeça as coisas em ordem, né? Dependendo do nível de coisa que você já viveu, você precisa de muita ordem para poder dar conta, né? E tudo bem, e tá tudo bem. E a gente pode falar disso depois, mas aí, gente, ser adolescente é uma beira de um lugar assim, você não tem mais um lugar de criança que você pode chorar e falar assim, mano, resolve pra mim, me carrega aqui. E também não posso ser um adulto que fala assim, estou saindo, minha chave, tchau. Você tá no meio dessas duas coisas. Adolescência é aquele negócio que assim, você é novo demais para certas coisas e velho demais para outras. Você nunca tá na idade ideal. É um entre meio. E aí, tipo assim, você tem algumas experiências, mas você não tem algumas experiências. E aí é isso que a Carol falou, tipo assim, você me ouve, mas você não me ouve, entendeu? Você tá me levando em consideração aqui nessa medida? E assim, eu gosto de trabalhar com adolescente por isso, porque eu fui uma adolescente muito complexa, assim, de muitas coisas, de muitas variações, sabe? Assim, procurei todo tipo de religião, conversei com todo tipo de gente, e foi muito importante para mim, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, enfim. E aí você, né, você vai expandindo a cabeça, aprendendo a conversar com todo tipo de gente. E assim, é difícil para o adolescente, porque ele precisa de espaço para ele falar, porque senão ele não se torna um adulto com uma saúde mental, né? Como que a gente diz assim, com qualidade emocional de falar assim, putz, consigo aqui ajudar os outros adolescentes a passar por isso, né? Porque eu sei como é lidar com sexualidade sem saber, porque eu sei como é confuso você gostar de uma pessoa e querer ao mesmo tempo que ela, né, assim, é muito conflito, e aí ninguém te fala assim, ó, fica de boa que isso aí vai passar. Elisa, uma pergunta para você agora. Você já trabalhou muito com adolescente, né? Com a gente, já trabalhou com muito adolescente na sua vida. Qual foram, tipo assim, a situação ou as situações que você olha e fala assim, essa pessoa
precisa de ajuda, ou eu sei o que essa pessoa tá passando, mas eu sei que os pais dela talvez não possam entender, então o que que eu vou fazer? Você já ficou nesse dilema, tipo assim, mano, será que eu ajudo, não ajudo? Tipo, o que que eu faço? O que que eu faço? Essas situações. Acho que deu pra entender, acho que eu não sei falar direito, mas... Ah, quando eu comecei a dar aula, eu tive a oportunidade porque uma professora gostou muito de mim, ela falou assim, não, vai lá substituir e tal. E eu não tinha ainda alguns manejos, assim, né? Eu dava aula mais para criança e tal, mas eu sempre conversei muito com adolescente sobre tudo. E eu sempre, sim, eu sempre tentei sentir muito o que que passa em cada um, né? Porque, assim, tem um grupo que sempre é mais líder, tem uma galera que é mais o meio, assim, tem a galera que é mais fechada. Então, assim, não dá para você, tipo assim, determinar perfis, assim, porque até hoje eu encontro os meninos que eu falo assim, vixe, isso aqui é muito diferente. Esse menino aqui é muito diferente. E aí o menino começa a falar uns negócios de poesia, escreve poesia do nada, aí você fala assim, o que é isso, né? Então, assim, tem gente de todo jeito. Então, você como educador, eu penso assim, ah, não tem como saber o momento que você vai intervir. Às vezes o aluno vem, ele te conta tudo, ele fala assim, ó, lá em casa tá assim, assim, assim. A pessoa simplesmente, ela precisa fazer aquilo, e tem uns meninos que é mais misterioso, assim, que ele fica na dele ali, e aí você fala assim, ah, isso aqui alguma hora vai dar abertura. Às vezes eles não voltam, às vezes eles voltam, às vezes eles ficam anos. Eu tive um aluno uma vez que eu fiz um exercício com ele e eu pedi para ele falar assim, alguns tons mais alto, ele não voltou mais. E assim, são situações que são ruins, no sentido assim, eu não senti que eu fui invasiva, mas eu senti que para ele foi demais, sabe? Então acontece às vezes você tem uma situação que é assertiva, que assim, a maioria das vezes eu sinto que deu para ser sensível à situação do grupo e tal, que é muito difícil, porque assim, eu preferia parar minha aula para resolver uma situação do que ignorar que a galera queria falar sobre suicídio, ignorar que a galera queria falar sobre depressão, e eu estava dando aula de história sobre você entendeu? Impressionismo. Entendeu? Então, tem muito lugar assim, tem muito lugar massa assim da educação e da arte que eu fico assim, vixe, que às vezes o menino ali no meio da aula ele consegue perceber uma coisa dele ali, e no meio do teatro mesmo, no meio da arte, ele resolve com ele, assim. Às vezes ele chega e fala, ai, tia, eu consegui fazer isso, professora, eu consegui fazer aquilo. Mas depende muito do nível, né? Por isso que eu acho que quem é adulto e dá aula tem que se cuidar muito, porque se você não se atualiza, a comunicação não funciona. Porque aí você fica falando umas bobagens sobre drogas, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre qualquer coisa que está acontecendo na vida das pessoas. Então, assim, Eu acho que também essa coisa de ter uma relação com o professor mais amigo, tipo, vou desabafar com você, sabe, igual a gente tinha no teatro. É muito novo também, pelo menos para mim. É algo que começou no teatro e, sei lá, nesses últimos meses assim de escola que eu consegui ficar mais próximo dos meus professores. Então é muito difícil, eu acho, para a gente aluno chegar no professor e falar tipo, não, eu tô sentindo assim, assim, ou trocar uma ideia mais próxima, porque a gente foi meio que criado pensando tipo, é só uma relação de aprender e ensinar. E eu acho que isso deixa tudo mais com muito mais pressão, sabe? Você tá lá na aula e aí você tem que ficar quieto e prestar atenção e só falar com a mão levantada. E aí, quando o professor tem essa abertura para você ser mais flexível, é muito, assim, é aliviante, mas também é muito assustador, eu vejo. Já puxando esse gancho que a Amanda pegou, eu só tive esse primeiro contato no teatro mesmo, com você, Elisa, porque antes disso, o máximo que eu tinha com uma professora era, às vezes, contar uma piada, tipo... Mas nada muito profundo de eu chegar e começar a chorar e falar assim, não, tá tudo uma merda, desculpa a palavra, tá tudo horrível, tá caindo o mundo pra mim. Porque às vezes tem muito professor que é tipo assim, beleza, chega o professor, ele dá aula e vai embora, assim, você não fala, ele não fala sobre a vida dele, não fala nada do que acontece, não fala história, e você já logo imagina que aquele cara fica em casa pensando em maneiras de fuder com o aluno nas provas. É esse tipo de professor que você imagina que é. E é mais esse ano também que
teve toda a pandemia e começou a bagunçar muito a cabeça, que eu consegui chegar num professor meu de literatura, falar assim, olha, tá acontecendo isso, não tá dando mais, eu tô sem foco, não tô conseguindo estudar, não foi um ano perdido. Porque fora isso, assim, é muito difícil você ter essa abertura, porque muitas vezes os professores não te dão abertura e você também se sente meio, será que eu posso dar essa abertura? Será que eu não dou essa abertura? E aí você fica naquela dúvida e acaba nunca saindo nada. E, assim, em relação a isso, eu também queria saber, eu queria que você dissesse, assim, tipo assim, porque você, assim, você é professora e você é professora de arte, né? Então, eu queria saber como é que a arte, ela se acaba sendo tão importante na educação dos alunos, entende? Sabe? Do tipo, como, por exemplo, como tem esses professores que você não conversa e etc., como que a arte faz com que, assim, os professores, assim, faz com que as relações humanas, elas sejam diferentes entre alunos e professores, e pais e mães, e etc. Nossa, Carol. Então, você sabe que é muito foda, né? Todo mundo que trabalha com arte e educação sempre perguntam isso, né? Do lance da situação de como que é a gente se desenvolver através da arte. E cada pessoa vai de um jeito, né? Tem grupo que consegue avançar e aí você percebe que um dá 60, um dá 80, um dá 100, um dá 20, cada um dá o que tem. E a arte, ela faz essas coisas, assim, eu vejo esse movimento acontecendo lentamente, igual a gente que está tendo o privilégio de ter acesso ao teatro, da gente multiplicar isso para as outras pessoas, né? E para a gente pensar em arte e cultura, a gente precisa pensar em arte e educação, a gente precisa pensar em comunidade, e a gente precisa pensar o que é a nossa cultura, né? E no Brasil é esse caos do que nós somos, né? A gente deveria sentar em roda para trocar uma ideia, o que é tão conflitante dentro da gente, sabe? Porque do jeito que é, assim, você vê a história da educação no Brasil, não é por aí, entendeu? O jeito que foi acontecendo a história da educação. Eu vejo que isso vai demorar muito ainda para modificar, né? Então, a arte e a educação, ela tinha que caminhar junto, assim, ensinar matemática brincando, ensinar matemática pintando, porque é aquele lance, igual assim, essa geração de vocês, ela é totalmente prática, visual, né? Ela é totalmente auditiva. Você vê os meninos novos, com 10 anos, eles falando de coisa, construindo coisa, uma aceleração total, né? O que é incrível em uns pontos. Então, como que a gente faz, né? As coisas serem interessantes, a história ser interessante, o menino gostar de biologia, né? Então, quer distanciar demais, né? Um mecanicismo que não tem jeito, como que o moleque vai aprender? Porque culturalmente, se a gente entende o nosso território, o nosso lugar, a gente avança com muito mais propriedade. Nós sabemos quem nós somos, a gente sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que que a gente faz, né? Então, assim, tem um monte de reprodução que nós estamos fazendo há muito tempo, sem ninguém questionar. E esse é a grande parada da educação, né? E a gente vai continuar enfrentando isso durante um longo tempo, né? Porque a gente não pode perder a mente que ela precisa ser flexível. Porque a gente vai envelhecendo, eu tô com 32, você vai envelhecendo, é lógico que você vai ficando cansado de uns bagulho, de repetir umas coisas. Mas a gente tem que manter a mente aberta, porque senão você fica um indivíduo duro, triste, cansado, porque já tá tudo uma bosta, né? Se você não levar com leveza, você falar, não, vamos, o que eu tenho aqui? O que eu faço com isso que eu tenho? Então, tem muita coisa para dizer. Tinha uma parada que a gente queria falar com você também, Elisa. Já que... vou dar um gancho aqui, hein? Presta atenção. Atenção. E isso do negócio dos professores, assim, o rolê do online é muito louco, porque a quarentena fez todo mundo muito estranho, né? E assim, porque assim, pra gente, a quarentena tem sido tipo
vários lados, né? Assim, a gente fala que vai fazer uma coisa e ele vai fazer, mas a culpa é nossa que não fez fazer. Tipo assim, antes ainda dava para falar que não, porque eu cheguei atrasada, porque não me levaram na hora certa. E agora não, putz, difícil. E como é que isso com a quarentena para você, Elisa, do meu coração? Ai, gente, então, a quarentena, acho que ninguém imaginava, né, que ia ser tudo isso, né? Quando a gente conversou ano passado, a gente sabia que esse ano ia ser uma grande merda, mas a gente não imaginava que ia ser tanta, né? Pensava no cenário político, econômico, da educação, da arte, né? Mas foi de parabéns, né? Foi além. Mas assim, começo da quarentena eu fiquei desempregada. Eu tive que voltar para casa da minha mãe. Tiveram várias coisas que eu perdi, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que. Eu sou uma pessoa terapia, né, gente? Tô fazendo terapia, então. Eu fui descobrindo algumas coisas sobre mim, vim morar sozinha de novo, né? Eu tive a sorte de me recuperar muito rápido, porque eu tinha um plano B. Mulheres tenham sempre seu caixa B, caixa 2, caixa 3, né? É importantíssimo a gente se cuidar. E aí eu voltei, né? Fiquei desempregada há muitos meses. Eu tenho transtorno de ansiedade, depressão tem 15 anos. E aí eu cheguei no fundo do poço, né, na quarentena. Então a quarentena foi um momento que eu falei assim, não tem mais nada de nada no fim do poço, né, no fundo de tudo. Enfim, gente, não sei se eu posso falar disso, mas foi realmente um lugar bem difícil, porque eu acho que, imagino que muitas pessoas passaram por isso. Hoje eu estou empregada, eu estou trabalhando num emprego que eu gosto muito, fazendo o que eu amo, mas são momentos que a gente percebe que tem muita gente enfrentando muitos problemas por conta da pandemia, perdendo a pouca dignidade que tinha, né, de emprego, de saúde, de educação. Então, a gente não pode ficar na nossa bolha acreditando que só a gente está sofrendo com o que está rolando, né? Mas estar no fundo do poço, não só agora, como a vida toda, essa ida e volta me ensinou que a gente tem que manter o pé no chão, né? E eu acho que a maior contribuição que a pandemia pode trazer é saber que a gente tem realmente que cuidar da nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela acompanha a gente aonde a gente for, né? Você está tendo que estudar, você está tendo que lidar com as pressões, está tendo que lidar com gente saindo, gente ficando, gente morrendo, gente... Então, se a gente estiver com a mente minimamente, né? Buscando, né, gente, que eu nem falo controlada, nem eu ouso dizer isso do momento, mas que a gente esteja meio que, tipo, achando formas e mecanismos de estar bem, né? Então, assim, tô pintando muito, desenhando muito, fico cantando chuveiro, faço shows, eu moro sozinha, eu faço shows, entendeu? É isso que a gente tem que ir fazendo, assim, dou os gritos no travesseiro, tiro foto do sol, o que nós podemos fazer, né? Vou lá conversar com a minha mãe, dar esses impulsos aí, porque, assim, isso vai passar, mas a humanidade vai ter né? Nós vamos ter que arcar com a inconsequência, né? Com a nossa inconsequência. Eu vejo muito a quarentena foi essa bomba de realidade jogada na nossa cara de uma vez. E aí, tipo, tinha eu, por exemplo, era uma dessas pessoas que sofria muito vendo o que estava todo mundo passando. E aí tinha as pessoas que ignoravam tudo, e aí eu passava raiva com as pessoas ignorando tudo. E aí era uma loucura na minha cabeça. Eu ficava, como assim a pessoa tá saindo? Tem gente perdendo vida e tem gente que não tá conseguindo ficar com a família porque tá ali, tem gente passando fome porque não tem emprego. E aí eu tava começando a ficar doida. Então foi uma bomba de realidade e muita gente resolveu ignorar e teve gente que sentiu demais, né? E é muito complicado, assim. Eu acho que foi terrível. Tipo assim, eu lembro que no começo eu lembro que a minha escola tinha suspendido a aula por, tipo assim, uma semana. Aí eu pensei, uma semana, tranquilo, depois vai voltar tudo de novo. Aí foi passando, abril, maio, junho, eu falei, não vai voltar, sabe-se lá quando vai voltar ao normal, até ter a vacina, mas cadê a vacina no Brasil por enquanto? Não sabemos também.
E eu lembro que no começo, em abril, eu não saía por nada, eu não via meus amigos. Eu, no máximo, meu pai me levava para dar uma voltinha de carro na cidade, tipo assim, me tirar um pouco de casa. Mas fora isso, eu não via ninguém. E sempre que a pessoa estava saindo, alguém para festa, boate, eu falava assim, pessoas morrendo, essas pessoas tinham uma pessoa que elas amavam, tinham filhos, tinham companheiros, tinham um pai, mãe, ou duas, enfim. E eu entendo que, assim, a quarentena acabou degradando a saúde mental de quase todo mundo. Todo mundo provavelmente teve alguns piques de, meu Deus, vou ficar louca no que está acontecendo, porque muitos planos tiveram que ser, como se fala, deixados para uma outra hora, porque realmente não puderam se concretizar. Isso aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, basicamente. E eu entendo que, assim, agora, por exemplo, eu já vi alguns amigos, porque eu entendo, assim, gente, agora não tem como você ficar sem ver seus amigos por, tipo, muito tempo. Porque é realmente difícil. Você quer matar um pouco da saudade, obviamente, com todas as medidas, como se fala? Preventivas. Preventivas, com todas as medidas preventivas. Mas eu acho que essa pandemia veio com tudo. Era um momento que ninguém estava esperando, porque a gente achava que ia ficar só na China e, tipo, beleza. E beleza não, né? Pobres chineses, mas assim, a gente achava que ia ficar só por lá, que não ia virar mundial. E principalmente, eu acho que assim, o que mais às vezes me afeta nessa pandemia é ver que as pessoas mortas são, tipo, só números. 1.000 pessoas morreram esse mês, beleza, é um número. E, tipo assim, foda-se, sabe? O pessoal fala assim, não interessa. Você só vai saber que é o coronavírus mesmo quando alguém próximo de você pegar ou morrer. Porque enquanto isso acontecer, vai ser só números. É isso. Eu acompanhei algumas pessoas que ficaram doentes, né? Algumas pessoas que estão com sequela por conta disso. E aí, assim, a gente vê como é que a humanidade está funcionando mesmo, né? A gente vive num sistema capitalista, a gente vive num país que está economicamente só, né? A gente está desabando cada vez mais. Então, assim, o que esperar, né? Então, é uma situação catastrófica, uma palavra difícil. Mas é isso que a gente tem, assim. O que a gente não pode perder é a utilização das ferramentas que a gente tem para amenizar a situação. Para quem decidiu que vai continuar, igual assim, eu decidi viver, vou continuar passando pelas coisas, né? Assim, tem muita coisa que é difícil. Tem um monte de coisa que você fala assim, nossa, de novo eu tô vivendo isso. Eu falando para vocês, eu como mulher com 32 anos. Coisas que se repetem que eu falo, não aguento mais ver isso. Amor, emprego, carreira, ser mãe ou não ser mãe, a vida é um botão, homem ou não, etc. A vida é muito, muito tensa para uma mulher aberta, incrível. Vocês vão passar por isso. Só que aí a gente tem que falar assim, mano, é um momento de cansaço? É um momento de cansaço, estou cansada, mas vou me recuperar. Me deixa me cansar, estou cansada. Me deixa eu reclamar, deixa eu ficar louca, doente, cansada. Daqui a pouco eu volto. E aí a gente volta numa camada acho que ainda mais forte do que a gente estava. Não sei se vocês sentem isso também. Tipo, eu falo assim, muitos livros, muita arte, muita coisa interna, né, para depois a gente sair e potencializar para os outros, porque assim, eu fico vendo a galera na internet, porque a quarentena fez eu ficar mais humilde, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que não é isso não, a gente às vezes teve o privilégio de não estar sem casa, sem comida, né? Porque teve gente que perdeu tudo, então não é um romance, né? Felizmente a gente tinha um pouco mais de coisa assim, mas não muda o fato que todo mundo tá estremecido, né? Saca? Aí a gente tem que manter o que eu falei lá atrás, isso. E assim, em relação ao negócio do sair mais forte, eu acho muito interessante porque isso é extremamente cíclico, né? É um negócio que vai. Porque assim, em relação à quarentena, em relação ao nível
muito superficial do rolê, mas assim, eu senti falta, assim, de ficar animada com as coisas, entendeu? Tipo assim, nossa, ai, vou morrer. Eu lembro que, tipo assim, ano passado eu ficava animada, tipo assim, cara, hoje eu comi um estrogonofe com uma colher. Eu acho que eu estou transcendendo em níveis muito grandes. E aí, assim, era isso. Aí esse ano é só um grande caos. E é muito interessante porque dos momentos que eu fiquei animada com as coisas, tipo assim, eu aprendi a bordar, minha mãe comprou linha de bordado para mim, eu bordo, eu aprendi a usar máquina de costura, assim, um caos, mas assim, a cada momento que eu tentava fazer alguma coisa, que tipo, ó, subia e eu ficava animada com as coisas, imediatamente depois que a felicidade passava, era um fundo do poço tão grande e era uma decepção enorme, porque eu falava, putz, de novo, agora eu vou ter que me entreter de outra forma, que inferno. Então, muito, muito difícil isso. Para mim, isso foi péssimo. Gente, ai, meu negócio. Quer ir primeiro? Você. Eu só vou acertar. Pode falar primeiro. Não, eu acho que a gente tem que pensar as nossas relações, sabe? A gente tem que conviver com gente. Eu não sei, a gente não tem nada, pera. A gente pode estar com as pessoas falando de tudo quanto é tipo de coisa. Você entendeu? Tipo assim, porque a gente se fica entediado com muita facilidade. Porque o nosso cérebro é limitado, gente. Eu vou trabalhar todo dia, eu falo assim, putz, eu peguei o horário do mesmo cara do lixo hoje de novo, olha só. Aí eu mentalmente eu cumprimento, oi, moço do lixo. E aí eu vou atravessar, então tem coisas que eu reparo, tem coisas novas, tem cores novas, e aí você fala assim, nossa, hoje esse carro, olha esse carrão desse cara aqui, quanto será que custou esse carro aqui, cara? Que loucura. E a gente, porque assim, se você limitar as suas relações, realmente vai ficando difícil, né, também. Eu tô falando não só da quarentena, né, gente, assim, porque piorou muita coisa, muita situação de violência aumentou, né, enfim. Mas também a gente tem que ter essa percepção de fazer o que dá, né? Eu acho que o tempo ficou muito doido pra mim. Tipo assim, às vezes parece que esse ano não existiu. Aí eu falo, ano passado a gente fez tal coisa. E não é ano passado, 2019, é ano passado, 2018. Aí o meu irmão fala, não, Amanda, faz 2 anos. Aí eu, verdade. Então é uma loucura, porque parece que a gente viveu tão, sei lá, parece que foi tão igual, mas também foi tão diferente. E aí parece que não tem nada com nada e que foi um ano avulso, sabe? Que, tipo, tá ali, mas que não foi 2020, que foi um outro ano que não foi ano nenhum. O meu rapidinho, eu ia falar que, tipo assim, realmente, eu fui pra praia esse ano, em janeiro, teve a formatura da minha irmã, acho que em fevereiro, e quando eu penso, eu falo assim, nossa, foi 2020, né? Pra mim foi, tipo, 2 anos atrás, 1 ano atrás. É muito bizarro. Eu acho que esse negócio de a gente ficar o tempo inteiro vendo o mesmo cenário, a mesma casa, fez com que parecesse que o tempo não tá passando mesmo, sabe? E aí os meses vão e aí vai tudo fugindo da gente e a gente continua no mesmo cenário. Porque quando você tá do lado de fora da sua casa, você vê uma pessoa. É que nem a Elisa falou, você vê uma pessoa diferente, você vê a mesma pessoa. Hoje tá chovendo, hoje tá com sol. E aqui dentro, no computador, é sempre tudo igual se você não mudar as coisas, sabe? Tipo, se você não reorganiza seu quarto e. Sabe? No episódio passado a gente estava falando, né, de cancelamento e da internet, como que a gente fala as coisas. Casamento? Cancelamento! Cancelamento! Cancelar pessoas. Cancelar pessoas. Tipo, Elisa, você está cancelada por ser maravilhosamente bela. Enfim, aí a gente estava falando sobre cancelamento. Eles estavam fazendo vários gestos, gente, e ela finalmente entendeu. Então a gente estava falando de cancelamento. E aí a gente falou, né, desse lance de interpretação e tal, que é uma coisa muito louca. E a gente estava falando do vendo bolo R$20 agora. E eu acho que
a gente tinha falado desse lance de, tipo, como a internet não permite a gente interpretar as coisas direito, e aí tudo fica uma loucura, e aí a gente sai brigando com as pessoas, tipo, nada a ver. Eu tava vendo esses dias o print de uma conversa de um cara que ele não tinha entendido que o moço era trans, e aí por isso que estava se referindo a ele como homem, mas usando o nome antigo. Aí, enfim. E aí ele não tinha entendido, e aí ele pediu para explicar para ele. E aí o cara, tipo, já queria meio que, né, ir na defensiva, tipo assim, você está sendo ignorante, você não entendeu. Mas aí ele falou, não, eu vou acreditar que você realmente não entendeu. E aí ele foi lá e explicou. E eu acho que na internet a gente não vê, tipo, essa Atitude. ingenuidade das pessoas, às vezes, sabe? De realmente não saber algo. E aí a gente realmente sair atacando as pessoas com 2 pés no peito. E isso é uma falta de comunicação muito grande e muito errada. E eu queria aproveitar e puxar esse gancho aqui, tipo, o que vocês acham e tal. O que a Amanda falou me lembrou dessa semana. Essas semanas para trás eu tava no Twitter e aí uma pessoa postou um negócio de uma palavra em inglês. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, não sei pronunciar isso. Aí perguntei nos comentários pra pessoa como se fala essa palavra. A pessoa veio com 10 pedras na mão me chamando de ignorante, falando que eu estava zombando dela. E aí já apareceram mais 10 pessoas nas respostas, metade me defendendo e metade me criticando junto com a outra pessoa. E aí eu fiquei assim, eu só queria saber como fala a palavra. O Twitter é muito estranho. Olha, é muito... Se conhecer muita gente é legal, mas é ruim porque, por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem 7% de pessoas analfabetas. E aí a gente tem um grande número ainda de analfabetos funcionais, que são pessoas que leem e escrevem, mas para interpretar, né, interpretação de texto, há uma dificuldade. E tudo bem, gente, e tudo bem. Eu gosto de falar disso porque a gente precisa entender a realidade do Brasil, né? E aí vem uma galera que estuda, que tem um certificado, que tem um negócio que ela estudou e se graduou, sei lá em quê, né? E ela acredita que esse papel dá o poder para ela dizer qualquer coisa a respeito da opinião de alguém, né? No sentido assim, uma das coisas que eu acho muito pesado é quando você critica a forma que a pessoa escreve ou fala, né? Eu acho que isso não é um problema para se comunicar. O problema para se comunicar é você estar disposto ou não a escutar o que o outro diz. E aí, assim, lidar, às vezes, com questões absurdas, igual a gente está no momento da vida que a gente ouve coisas absurdas, né, cotidianamente, e aí a gente tem que relevar, pensar, ponderar a história que a pessoa tem, a informação que ela tem, e isso é foda, né, porque a gente tem que fazer isso sempre, sempre, sempre. Algumas pessoas que têm acesso à informação, mas que preferem ficar num lugar que é cômodo para elas, e as pessoas que não têm acesso à informação, igual o caso do exemplo da Amanda deu, né, tipo... Porque existem mesmo pessoas que estão dispostas a entender o que desconhece. Fala, putz, mano, vamos sentar aqui. O que você não conhece? Ai, não entendo física quântica. Você quer me explicar? Explica aí. O que a gente pode aprender junto, né? Aí eu vejo diferente, né? O que agrega e o que discrimina. Aí é foda, sabe assim? Aí é foda. Porque eu quero te ensinar porque eu sei, porque eu sou foda, eu quero te ensinar porque você me abriu a porta, eu quero falar assim, ô, Amanda, me ensina isso aqui. Vamos trocar uma ideia disso aqui? Eu te ensino isso, você me ensina isso? Que eu acho que para mim aí resume arte, educação e comunicação, sabe? Eu gosto muito desse negócio de pessoas ensinarem outras pessoas, independentemente da idade. Porque, Elisa, vamos falar assim de você, que já que você está aqui, vamos usar você de exemplo. Tipo assim, eu aprendi muito com você, e eu acho que também todas as outras meninas, eu tenho certeza que você aprendeu algo com a gente também. E é isso que eu acho foda, não só do teatro, assim, da vida em geral. É que independente da idade, tipo, mesmo se você... Obviamente, se você for um pouco mais novo, quase tudo para você vai ser conhecimento, porque, por exemplo, Lisa, você tem 32 anos, eu tenho 17. Obviamente, eu não passei nem metade do que você já passou. Também pela diferença de idade e tudo mais. Mas você viu coisas que eu não vi. Exatamente. Eu falar assim pra você, como é que ela era achar? Ah, não faço ideia, você já foi? Me fala como é que era achar. Sei lá, Exatamente.
Exatamente. E é isso que eu acho massa, porque, tipo assim, independente da idade, a gente sempre consegue aprender coisas novas todos os dias, a todo momento, todo segundo. E é isso que eu acho foda, basicamente, de tudo. Só que um problema grande da internet é isso, sabe? Se a pessoa não sabe alguma coisa, ai, você é ignorante, ai, você é isso, ai, você é burro, que não sei o que, não sei o que lá. Só que, gente, eu posso não saber de uma coisa, assim como você pode não saber de uma coisa que eu sei. Então, assim, vamos abrir um pouco a cabecinha, sabe? Mas, assim, a exigência do mundo, se a gente for na pressão do mundo, você vai ficar muito louco, você vai enlouquecer. Porque exige-se muito da geração de vocês esse bagulho de carreira, que é um negócio super americanizado, que no Brasil nem existe carreira. Se você tiver um emprego, você já é uma pessoa com muita sorte no mundo. Você tá entendendo? Olha o preço do arroz. Então, assim, uma carreira e não sei o quê. Que carreira? É claro que, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que acredita em sonho e tal. Tô falando assim, a realidade que a maioria pega para a maioria das pessoas no mundo, na adolescência, para o Brasil, é uma realidade tipo assim, olha, gente. E aí exige-se um conhecimento que o próprio país não dá pra gente. Como assim? Como assim? Não, você tem que ser um gênio, mas baseado em quê? Qual que é a informação que eu tenho, que acesso que eu tenho, que oportunidade eu tive? É um absurdo, entendeu? Você fala assim, claro, é claro que eu não sei disso. Ninguém nunca me falou sobre isso. Você vai me falar? Não, também não vou falar, só vou te criticar. Vendo bolo, R$ 20 não entrego. E assim, em relação a isso também, eu acho muito louco como que o sistema, assim, eu vou passar um pouquinho do rolê da internet e tudo. Mas assim, o sistema escolar é um negócio assim, é muito louco, como é tudo muito baseado em competição. Então, tipo assim, e automaticamente, se fulaninho foi melhor que você é extremamente imbecil. E assim, independente da nota que você tirou e como isso é tudo baseado em nota, tipo assim, nota, não faz sentido nenhum. Nota é um negócio, tipo assim, é muito louco, porque nota pra mim é um negócio, é o que prova que as coisas só têm poder, o poder que você dá a elas, entende? Porque nota não faz sentido nenhum. E nota, ela não coloca a gente no patamar de tipo assim, poxa, olha só, você fez tais erros, embora as escolas queiram falar que é assim. Não é assim, não. Que você, nossa, você fez tais erros, por favor, olha, isso daqui que você não entendeu é melhor. Não. Entende? Nossa, fala aí, minha gente. Não, o que eu ia falar é que eu gosto que tem, tipo assim, muito professor que fala assim, gente, nota não define você, o importante é se você aprendeu e tudo mais. Eu fico, legal, mas eu preciso de nota para passar de ano. Tipo, eu preciso de nota. Se eu não tiver nota, eu não passo de ano. Já assim, simples assim. Você quer que eu fique, por exemplo, no 9º ano para sempre? Não. Então, assim, tecnicamente, sim, eu preciso de nota boa para eu conseguir passar de ano. Sabe? Eu tô um negócio que não faz sentido. Igual a cara falou, os negócios... Nota! Me tirou a nota, me deixando só de nota. E assim, eu também queria falar em relação à escola, assim, e professores e tal. Eu queria muito que, assim, se tornasse um rolê de, tipo assim, porque existe mesmo o negócio alguns alunos são mais de humanas e têm mais facilidade com ciências humanas e outros com ciências biológicas, e outros têm mais facilidade com ciências exatas e tal. Mas eu acho que podia, assim, eu acho que é um negócio tão problemático, no sentido de, tipo assim, eu queria que fosse um rolê mais, mas é que eu não sou boa em matemática ainda, sabe? E eu queria que a escola pudesse orientar a gente no sentido de, tipo assim, bom, então olha só, você tem dificuldade nesse rolezinho aqui, então o que você pode fazer para melhorar, entendeu? Por que você não faz isso, aquilo? Por que você não, sabe? Assim, queria que assim, oferecesse mais as ferramentas para que a gente pudesse evoluir. Porque senão a gente cai nesse negócio do porque eu sou muito ruim nisso e eu nunca vou aprender, e eu não gosto, e eu sou burro. E aí não é assim, entendeu? Tipo, né? É como se só desse para ser bom se você tivesse um talento nato, né? Acho que nem só com isso, é tipo, com desenho, com teatro, tudo.
Habilidades são coisas que você vai adquirindo, né? A gente precisa fazer as coisas por um longo período para ela se tornar natural para você. Então, assim, nada é impossível de se aprender, né? Existem coisas que você fica mais propício. Então, se você for uma criança que cresceu ouvindo muita música, haverá uma facilidade para tal coisa. E é assim, é com tudo. Se você viveu com um pai ou uma mãe que era muito físico, né, que trabalha muito com material, madeira, com objeto, você vai aprender com o que você vive, né? Que é o que muito o professor Paulo Freire fala. A gente deve aprender com o que está à nossa volta, né? Então, assim, é isso que a nossa cultura deveria estar fazendo, né? A gente se perdeu culturalmente. Enfim, a gente está falando de muita coisa, mas eu penso que a comunicação ela tem que ser empática, né? A gente precisa tentar compreender o que o outro está falando e o que eu não entendo, eu ter a humildade de saber falar, oh, não entendi isso daqui, né? E a gente ser um receptor também, falar, nossa, deixa eu ver como é que eu tô falando também. Enfim, faz sentido? Não sei. Como comunicador, como responsável e como receptor, né? A gente tem empatia, né? Assim, vocês são a geração da diversidade, da inclusão, né? Dessa visão mais tecnológica, então precisa ter a empatia para poder fazer essa junção, né? A gente ter paciência de fazer essa junção dessas coisas, porque são coisas muito potentes, né? E esse lance da educação também é tipo esse lance de despertar o interesse. Às vezes eu tô na aula de química e eu tô boiando, assim, e aí o professor fala uma curiosidade muito nada a ver, e aí eu já tô prestando atenção, tipo, como se fosse a coisa mais animadora do mundo. Então, talvez esse lance de o que a gente posso fazer para você ser melhor, sabe, em matemática, ou em física, em química, ou história, ou no que você não está entendendo, é o como a gente pode chamar sua atenção para isso, sabe? Fazer isso se tornar algo interessante. O protagonismo por exemplo, que eu trabalho, né? O protagonismo do adolescente, por exemplo, em cena, é uma coisa que às vezes tem gente que fala assim, nossa, não vai sair uma cena daqui, né? Porque às vezes o material que traz é muito pouco, ou o material é muito, dá para criar uma peça com material só que aquele menino trouxe, às vezes, ou não dá, e aí você fala assim, como que a gente produz algo que seja do agrado? Então, assim, tem um moleque que gosta de escrever e para ele é um orgulho, não é ele nem falar o texto, é o outro menino falar o texto dele. E a gente ter essa minúcia de sacar isso, né? E isso é muito importante, porque todo mundo é capaz de protagonizar, né? A gente tem que dar espaço e às vezes é difícil para o professor porque ele não dá tempo dele perceber. Mas há pessoas dispostas, saca? Então, assim, e quem se conhece já ajuda o outro, fala assim, nossa, eu me conheço um pouco mais, então eu vou ajudar quem ainda não sacou qual que é a sua onda, né? O que eu quero fazer e tal. E eu acho que é isso, eu gosto muito disso, assim, onde que eu for, eu gosto muito disso, da gente se emancipando, igual vocês estão fazendo, e vai, vamos, e vai girando, entendeu? E terminamos mais esse episódio com uma pergunta. E se o sol explodisse? Richelle, para você entender, você pode usar assim, vovô come vovó e mais duas amigas um triângulo sexual. É muito Que a fórmula é assim, que é V quadrado igual a VO quadrado mais 2 vezes delta S, que é a... Incrível, você lembra isso. Você lembra. Vovó e mais duas... Tem também o Deus vê tudo, que na verdade é D igual a V vezes T. Tem a fórmula da fimose, que é 1 sobre F igual a 1 sobre... Pera, uma fimose igual a um pênis mais uma pelinha. Aí é 1 sobre F igual a 1 P mais 1 P com linha. Não sabia como fica. É assim que a gente vai fórmula. Mano, vai pro pós-créditos isso, tá? Gente, Nada muito difícil aqui.